Sobre aquele incêndio que terminou com 2 homens mortos, foi numa pousada aqui em João Pessoa. Essa tragédia aconteceu no sábado. O corpo de Tiago Williams de Araújo, de 38 anos, a outra vítima, foi liberado agora há pouco do IML e seguiu para o cemitério. Quem traz pra gente os detalhes da saída do corpo é o nosso querido Michel Andrade, que vai falar sobre esse caso, porque, gente, é muito delicado isso e a gente traz a informação. Olá, Flávio. Pois é, a gente está aqui no IPC, o corpo de Tiago Williams de Araújo, de 38 anos, está saindo agora nesse momento, vai ser colocado aqui no carro da funerária, vai ser levado para o cemitério do bairro do Cristo Redentor, né, para ser enterrado lá. Para quem não lembra deste caso, né, quem não acompanhou aí os noticiários, o Tiago, ele morreu também na pousada que fica no bairro do José Américo, né, aconteceu o incêndio. E o Tiago estava juntamente com o Kelmi dentro de um quarto da pousada. Infelizmente, aí eles não conseguiram escapar do incêndio que aconteceu. E nós aqui, claro, acompanhando agora a saída do corpo, que vai ser levado aí para o cemitério do bairro do Cristo Redentor. Ele foi identificado ontem, né? O perito, inclusive, conversou com a nossa equipe, né? Falando da identificação dele e agora sim fechando o ciclo de toda essa situação. Ele agora liberado, vai ser sepultado lá no bairro do Cristo Redentor e agora as investigações vão ficar aí a cargo da Polícia Civil, que vai fazer todas as investigações. Ele vai ser levado aqui, ó, neste carro, para o bairro do Cristo Redentor. É aqui onde ele vai ser levado, né, vai ser sepultado. A gente até percebeu alguns familiares aqui, mas eles não quiseram gravar, não quiseram falar. E é isso, a gente acompanhando, trazendo toda a informação para você que nos assiste nesse momento. E agora o corpo vai ser encaminhado aí para o bairro do Cristo Redentor. Eu volto com você. Obrigado, Michel. O Michel está acompanhando o momento em que o corpo foi liberado. Esse caso é muito curioso e a gente ainda não conseguiu ligar alguns fatos dessa história, principalmente a motivação desse incêndio. Uma vez que o incêndio foi criminoso, um dos dois ali, a gente não pode culpar, um dos dois ateou fogo ali, o colchão estava na porta, não tinha como sair, enfim, uma história que algumas peças ainda não se encaixaram em relação à motivação. A repórter Thaís Alencar acompanhou o enterro lá no cemitério do Cristo. Acompanhe com a gente. Olha, Flávio, nós estamos aqui no cemitério público do Cristo, onde acaba de chegar por aqui o corpo de Tiago, que tinha 38 anos de idade. A gente sabe, teve conhecimento então, nosso repórter Michel Andrade pegou então a saída do IML do corpo do Tiago. O Tiago Williams de Araújo, que tinha 38 anos de idade, ele morreu no último sábado, no incêndio que aconteceu em uma pousada aqui em João Pessoa. A gente trouxe informações, repercutiu esse caso durante a semana, né, durante essa segunda-feira, e hoje também a gente traz informações sobre esse caso. A gente lembra então que, de acordo com a perícia da Polícia Civil da Paraíba, o Tiago foi encontrado junto a ele um isqueiro e que a perícia concluiu que ele então teria ateado fogo em um colchão, teria então impedido que a outra vítima, o professor Kelmi, saísse de dentro dessa pousada. Ele teve 70% de queimadura no corpo e quando o corpo de bombeiros chegou realmente na pousada, ele já estava sem vida. O professor Kelmi também, que já foi enterrado, ele também estava sem vida quando o corpo de bombeiros chegou no local, porque teria inalado então a fumaça. A gente informa então que nesse momento, aqui em uma capela que tem dentro do cemitério do Cristo, está acontecendo, né, um momento ali em que a família se reúne e logo em seguida haverá então o enterro do Tiago Williams de Araújo aqui no cemitério público do bairro do Cristo. A gente traz ainda a informação de que eu mesma cheguei a conversar com os familiares do Tiago. O próprio pai, bastante abalado, a madrasta, me chamou e pediu
para que a gente não mostrasse a dor da família nesse momento, para que não mostrássemos a imagem deste momento, e assim nós faremos, vamos respeitar a dor dessa família. Ainda falei que o canal aqui de comunicação da Rede Tambaú de Comunicação está aberto para que, se eles quisessem falar alguma coisa sobre o Tiago, de como que era o comportamento dele, enfim, realmente do ser humano que era o Tiago, estaríamos então inteiramente abertos para que eles quisessem falar, se quisessem falar, na verdade, com a nossa equipe. Eles preferiram agora não, disseram que estavam num momento realmente de dor, que nesse momento ficariam juntos. A gente lembra que inclusive tem poucas pessoas, realmente o que dá para entender que se resume apenas aos familiares mais próximos nesse momento, e essas são as informações realmente. Aqui de onde eu estou agora eu consigo observar a capela, nós não vamos mostrar imagens a pedido da família, então eles se reúnem nessa capela aqui no bairro do Cristo e em seguida irão então fazer o enterro realmente do corpo. Eu acabei de falar aqui, se a família quiser falar alguma coisa, está aberta, tá? Tiveram algumas pessoas aqui que disseram, a irmã dele está ali, eu expliquei aqui para ela que se a família quiser falar com a nossa equipe, estamos inteiramente abertos para ouvi-los, né? Afinal de contas, nosso trabalho aqui é exatamente o de reportar essa tragédia que aconteceu no último sábado, infelizmente, e que, de acordo com a perícia, o Tiago, né, que está sendo enterrado agora no cemitério do Cristo, seria então o autor aí, né? Ele teria então colocado fogo, ateado fogo nesse colchão e impedido a saída do Kelmy. Com isso, ele também morreu no local. Eu volto com você aí no estúdio, Flávio. Gente, uma história que a gente ainda não conseguiu entender, a motivação. Casado, tinha 3 filhos e vivia uma vida tranquila. E aí, os dois foram para uma pousada. Por volta das 8h30 da manhã, os dois estavam vestidos. No momento em que a perícia chegou, pôde constatar que o colchão estava na porta da pousada, ali do quarto, impedindo que os dois pudessem sair, uma vez que o Tiago tinha ateado fogo no colchão. O Kelmy foi até o banheiro para tentar se livrar um pouco das chamas. Mas o que pode ter motivado esse incêndio? O que motivou isso? A gente, inclusive, chegou a sugerir que a polícia quebrasse o sigilo telefônico para que pudesse ver se havia algum tipo de ameaça, uma conversa entre os dois, ou mesmo um relacionamento, alguma coisa que pudesse justificar essa atitude. Porque é isso que a gente não consegue. Os dois foram até uma pousada, já passava das 8h30 da manhã. O incêndio foi detectado lá pelas 10h30 da manhã, mais ou menos. Os dois estavam vestidos, um no banheiro, outro no quarto. Uma história que não tem pé nem cabeça, não fecha. A conta não fecha e a gente não tem a menor ideia do que pode ter motivado essa atitude de atear fogo num colchão, num quarto de uma pousada e colocando em risco não só os dois ocupantes do quarto, como também toda essa pousada. É uma situação muito delicada em que a gente tem que ter muito cuidado para dar a informação, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E as primeiras informações vindas, não só da investigação, como também da perícia, é que não há nada que possa ter provocado esse incêndio como um acidente, como por exemplo um curto-circuito, um problema no ar-condicionado. Não foi isso. O próprio Tiago ateou fogo num colchão na porta do quarto de uma maneira que nenhum dos dois pudesse sair vivos dali. É isso que deixa a intriga. A gente não tem a menor ideia do que pode ter motivado essa atitude de pegar o isqueiro, tirar um colchão da cama, colocar na porta do quarto e atear fogo. Essa conta de fato não fecha. A família do Tiago conversou com a nossa querida Thaís Alencar. A Thaís conversou com a família. Acompanhe. E a gente volta a falar mais uma vez aqui do cemitério do bairro do Cristo Redentor. Como eu disse a você, Flávio, inclusive a gente deixou também esse apelo aqui para a família, essa informação de que se a família quisesse vir falar com a nossa equipe, nós estaríamos aqui a postos e sim prontos para ouvi-los. E esse apelo foi atendido, na verdade, próprios familiares nos chamaram mais uma vez, pediram para não mostrarmos imagem, e aí a gente está fazendo isso, não estamos mostrando imagens desse momento de dor, mas eu converso agora com a irmã do Tiago, tá? Essa daqui é a pastora Verônica aqui ao meu lado, o Tiago Williams de Araújo, que tinha 38 anos de idade, que está sendo enterrado agora no cemitério. Pastora, quem era o Tiago no seio familiar? Primeiramente, eu quero me compadecer com a dor de vocês. Tenho certeza que nenhum de nós queríamos estar aqui nesse momento, não imaginamos a sua dor, mas a gente já desde
aí os sentimentos a vocês e se quiser falar, fique à vontade. Quem que era o Tiago? Tiago, ele era um irmão carinhoso, apesar de todos os defeitos que ele tinha, mas ele era o irmão querido, né? Eu só tinha ele como irmão, era meu único irmão. Infelizmente teve essa perca, né? Eu não estava no local, não sei o que foi que aconteceu. As pessoas elas julgam muito, né? Estão julgando, aliás, mas eu estou aqui para falar de um jovem, né? Um jovem que perdeu a sua vida, né? Um jovem que ele era pai de 3 filhos, tinha sua esposa, né? Ela carinhoso. Então, assim, gente, não julgue pela aparência. Eu só digo isso para vocês, não julgue pela aparência. Procure saber dos familiares, porque os familiares quem estava perto dele, que vão saber quem era realmente Tiago. Entende? Tiago Lima de Araújo. Ele era meu irmão, que eu amava, né? Apesar de todos os defeitos que ele tinha, mas ele era meu irmão de sangue e eu amava a vida dele. Então, fica aí a mensagem, ok? E é isso. Pastora, quando a senhora fala assim, apesar de todos os defeitos que ele tinha, por que a senhora diz? Porque ele era usuário de droga, eu sou bem realista a dizer isso. Ele mexia, né, com drogas e por isso que eu falo nesse sentido, tinha seus defeitos. Porque todo ser humano, né, alguns seres humanos têm os seus defeitos, então Tiago tinha esse defeito, né, usuário de droga. Como ele era como pai? Um bom pai. Um bom pai. Ele era morador de que bairro? Não me lembro o bairro que ele morava. Colinas do Sul. A esposa está aqui, os filhos vieram? Os filhos não vieram, ficaram muito abalados, e então a esposa preferiu deixar os filhos em casa. Ela veio? Tá lá dentro. Tá. E sobre a ligação, pastora, então, que o Tiago teria então com o professor Kelmer, a senhora tem essa informação? Não tenho essa informação, não conheço o rapaz também, infelizmente, meus pêsames também para a família, né? Eu não conheço o rapaz, nunca vi, né? Eu vim saber do óbito, né? Da morte deles dois ontem à tarde, então não conheço a pessoa. Então, vocês não sabem se eles eram amigos? A esposa chegou a comentar se conhecia? Não, a esposa não comentou, eu acho que também ela não sabe, não sei. A gente não tem essa informação. Mais uma vez, meus sentimentos. Deixo o canal aqui em aberto, como eu disse para a senhora. Quiser falar aqui, fique à vontade, tem o nosso apoio. Tá certo? Obrigado a todos, né? Então fica aí meus pesos para a família, meus sentimentos. Infelizmente eu sei a dor que vocês estão sentindo, também eu estou sentindo, mas fica meu sentimento para todo mundo, amém? Deus abençoe. Muito obrigada pelas informações. Então, essa é a pastora Verônica, irmã, na verdade, então, do Tiago Araújo, que tinha 38 anos de idade. E a informação que a irmã do Tiago passou é de que ele era casado, tinha 3 filhos, morava no bairro Colinas do Sul e que tinha, então, envolvimento com drogas. Essas foram as informações repassadas, então, pela irmã do Tiago. Nesse momento, então, a família já segue para o enterro. A gente consegue dizer aqui, pelo que vi, que tinham pelo menos 10 pessoas, em média 10 pessoas, e se resumiam realmente ao seio familiar do Tiago. Volto com você, Flávio. Obrigado, Thaís. Thaís Alencar trazendo a informação direto do cemitério, a gente trazendo a informação do enterro do Tiago. Uma situação muito delicada. A gente já sabia em relação a drogas, porque o perito, quando deu a entrevista pra gente, ele falou que viu uma espécie de um cachimbo, um objeto que era utilizado para queimar o crack. E aí a gente não sabe se foi isso, se foi uma ligação em relação a isso. E aí a gente precisa entender se estava noiado no momento em que o incêndio aconteceu. Enfim, a gente não pode julgar ou condenar. Eu falei isso agora há pouco, aqui não é um espaço de julgamentos ou condenações. 2 vidas foram perdidas, a gente só quer entender em que circunstância tudo isso aconteceu. E a gente vai continuar acompanhando esse caso também aqui no Povo na TV. Gente,